Eu fui criança nos anos 70 e adolescente nos anos 80, portanto, em um mundo muito diferente desse que nós temos hoje, obviamente. E me lembro que na minha infância e adolescência eu tive contatos com grandes contadores de história. Eu nasci e moro ainda hoje no interior do estado de São Paulo, numa pequena cidade, que lá nas décadas de 70 e 80, ou seja, há 50 anos atrás, ainda era muito menor. Tinha áreas bastante rurais. Então eu convivi, embora morasse na cidade, eu convivi muito nos sítios e fazendas ouvindo exímios contadores de história, principalmente contadores de causos de terror, histórias de assombração, histórias sobrenaturais, não é? Então, eu cresci ouvindo muitas dessas histórias. Eu me lembro de uma história que foi contada por um tio-avô meu já falecido. Eu era criança, né, e eu e alguns primos, alguns amigos nos reuníamos ao redor da fogueira, lá no sítio onde esse meu tio-avô morava e contava esses causos. Uma dessas histórias era de uma ponte de madeira que havia numa pequena cidade da região de São José do Rio Preto, e meu tio-avô presenciou esse fato junto com um amigo. Ele contou que quando era jovem eles iam nos bailes a cavalo de um sítio para o outro, e numa dessas ocasiões, lá pelas 2:30 da madrugada, os dois voltando a cavalo, eles passavam, né, de um sítio para o outro, passavam por uma pinguela, por uma ponte de madeira. E quando eles começaram a atravessar a ponte a cavalo, a ponte de madeira, a ponte já com um certo tempo rangia. E eles ouviam também, além do rangido, um outro som, um outro barulho. Os dois pararam o cavalo e perceberam que era o choro de um bebê, um choro baixinho de um bebê, de uma criança, às 2:30 da madrugada, né? Madrugada fria, ali naquela ponte de madeira. O choro parava, eles andavam mais um pouco a cavalo, a ponte rangendo, né, a madeira ali, e o chorinho voltava. Eles ficaram intrigados, né? Será que tem uma criança aqui embaixo da ponte, né? Eles tiveram cuidado de atravessar a ponte, que não era muito grande, desceram do cavalo, examinaram ali, por perto, embaixo da ponte e tal. Não havia nada, nenhuma criança, não havia ninguém. E foram embora pensando naquele episódio. No dia seguinte, comentando na cidade, né, com os moradores e tal, entre os moradores mais antigos, eles ouviram uma história um tanto chocante, impactante, de uma mãe, de uma moça que há muitos anos desesperada por ter um filho e tal, né? E sem marido, acabou engravidando e o rapaz acabou indo embora e tal. Ela abandonou a criança ali, embaixo daquela ponte, e também fugiu. Foi para outro lugar e tal. Uma história realmente muito triste, não é? E que eles não conheciam, mas os moradores mais antigos contaram a eles. E esses moradores disseram, sim, que era comum que algumas pessoas que passavam pela ponte ouvissem, além do rangido, né, do barulho natural da ponte de madeira, um chorinho de bebê quando passaram por ali. Né? Então, essa história ficou conhecida como a Ponte do Bebê que Chora, na região de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Pois é, histórias dos interiores do Brasil. Grande abraço.